Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Samira Dallagnol e eu sou mediadora do Clube de Leitura sobre Leituras e Livros. Então, estou aproveitando aqui para dar um update nesse canal, que também leva o mesmo nome, sobre leituras e livros. E, eventualmente, eu vou tentar postar aqui uma síntese da nossa discussão do Clube de Leitura. Então, para quem tiver interesse em saber mais ou menos como foi a nossa discussão, claro que as contribuições dos participantes só vai ter acesso quem participar dos nossos encontros, mas vou deixar aqui na descrição algumas formas de me contatar para saber como poder participar dessas nossas vivências, dessas nossas experiências literárias. O Sobre Leituras e Livros, como clube de leitura, tem o objetivo de ler em conjunto obras da literatura clássica, independentemente do país ou da língua original. Então, a cada semestre, nós lançamos uma lista de 12 livros e os participantes fazem a seleção de 6 deles. Os mais votados são lidos primeiro e, na sequência, os menos votados, né, dentro dos 6 primeiros colocados. Hoje, nós começamos, então, a leitura do segundo ano de leitura, já desse nosso clube, e a primeira leitura desse segundo ano foi o Anna Karenina, do Lev Tolstói, e eu vou deixar para vocês aqui, então, vou dividir a minha tela um pouquinho, para apresentar mais ou menos a contextualização que foi realizada na discussão do clube, no grupo, e vou fazer algumas considerações, também tomando por base a discussão que o grupo proporcionou, que o grupo teve. Se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês, já vai ficar aqui, então, um pouquinho desse nosso encontro, ok? Muito bem, então a gente vai começar a falar sobre o Anna Karenina, do Lev Tolstói. A edição que eu li foi essa da Companhia das Letras, que é bastante conhecida, né, no meio dos leitores, entre os leitores. E o que eu proponho aqui para vocês é uma contextualização, então, seria uma aula introdutória desse livro, eu não vou fazer discussões muito aprofundadas em termos literários, mas vou apresentar, sim, um contexto histórico, alguns elementos do próprio romance, algumas temáticas pertinentes ao romance, então já fica ali uma aula introdutória para vocês terem uma noção um pouco melhor do que trata esse livro, que é tão famoso, tão conhecido, tá certo? Então, aqui fica a referência do nosso clube. Como eu disse para vocês, a gente está entrando no segundo ano já de encontros, né? Nosso encontro acabou de acontecer agora. Quando eu estou fazendo a gravação é dia 3 do 8, no finalzinho da tarde do sábado, mas os nossos encontros costumam acontecer nos primeiros sábados de cada mês, no primeiro sábado de cada mês, às 13h30, sempre de forma virtual. Então, todo mundo fica super convidado para poder participar. Eu inicio aqui, então, trazendo 2 citações que aparecem na obra, aparecem no livro, e que são muito significativas, pelo menos para mim, e a primeira delas é bastante significativa também em relação à continuidade da história. A primeira frase que vocês têm ali diz o seguinte: todas as famílias felizes são iguais, as infelizes o são, cada uma à sua maneira. Muito bem, essa citação, ela abre o livro, então ela é uma das introduções mais conhecidas da literatura ocidental. E na medida em que a gente pensa que o autor está apresentando para a gente 2 modelos de família, as famílias felizes e as famílias infelizes, a gente já começa a supor que ele vai trabalhar com 2 núcleos, 2 famílias, né, 2 grupos de pessoas que são relativas umas às outras. E é exatamente isso que acontece no Anna Karenina. Já na segunda citação, a gente tem, assim, mais que uma provocação, porque ele diz o seguinte: acaso não somos todos nós largados neste mundo só para odiarmos uns aos outros e, portanto, para atormentarmos a nós mesmos e aos outros?
Então, ele faz essa citação mostrando para a gente como é complexa a relação entre as pessoas, né, como é intrincada essa relação interpessoal, e que vai aparecer em momentos diferentes, em intensidades diferentes dentro do romance. Apresento para vocês um pouco da biografia desse autor, que é bastante conhecido, Liev Nikolaevich Tolstói. Nasceu no início do século XIX, 1828, na Rússia, na propriedade privada dos seus pais, né, na propriedade rural de Yasnaya Poliana. Ele é filho do conde Nikolai Tolstói e da princesa Maria Volskonskaya. Peço perdão pelo meu russo, que é bastante simplório, tá? Eu também não estudo russo. As pronúncias vão acontecer mais ou menos na maneira como eu estou habituada a ouvir outras pessoas falarem também. Muito bem, em 1845, o nosso autor ingressa na Universidade de Kazan para estudar línguas orientais, mas ele se dá conta que não é bem esse o caminho que ele quer seguir, abandona o curso e se transfere para Moscou, depois vai para São Petersburgo. E essas são as duas cidades que permeiam a história, que vão estar presentes nessa história da Ana Karenina. Em 1851, Tolstói se alista ao exército russo, servindo no Cáucaso, e assim ele começa também a sua carreira como escritor, publicando livros de ficção. Os primeiros 3 livros são denominados Infância, Adolescência e Juventude, e são publicados nessa lacuna de 5 anos, em 1852 a 1857. Vale lembrar que o Tolstói, diferentemente, por exemplo, do Dostoiévski, ele é um autor aristocrata, ele é uma pessoa que nasceu em berço de ouro, como dizemos. Ele teve muitas facilidades na vida em função dos bens, né, das propriedades que a sua família já tinha. Ao voltar, então, para sua terra natal, ele decide fundar uma escola para os filhos dos servos da sua propriedade, da sua família. Em 1862, ele se casa com Sofia Bers, com quem ele tem 13 filhos. Ainda no auge do sucesso, Tolstói passou a ter recorrentes crises existenciais. Esse processo, essa inquietação, acabou culminando com a publicação de um livro que se chama Confissões, em 1882. Nesse texto, o autor renegou toda a sua obra e ele assumiu uma postura social religiosa que depois vai se tornar conhecida como tolstoísmo, que não deixa de ser assim uma corrente filosófica em que ele tenta ensinar como bem viver a vida, como apreciar os momentos simples da vida, como ter uma vida feliz. Mesmo assim, apesar de ter renegado as suas obras, ele continua escrevendo. E esse espírito inquieto que ele carrega desde a infância até a sua velhice faz com que ele fuja de casa aos 82 anos para se retirar em um mosteiro. Infelizmente, ele vem a falecer no caminho, em virtude de uma pneumonia, e ele está, então, numa estação ferroviária em Astapovo, e isso acontece em 1910. Então, ele tem uma vida longeva, e muito se dá também pelas condições socioeconômicas desse autor, que são bastante favoráveis. Dentre as principais obras que nós vamos ter compondo a bibliografia desse autor, eu citei aqui algumas, mas são outras várias que compõem todo esse conjunto. Aqui talvez as mais conhecidas, né? Contos de Sebastopol, O Cupom Falso, Ana Karenina, Felicidade Conjugal, A Sonata de Krauser, A Morte de Ivan Ilitch, A Guerra e Paz e Os Cossacos. Muito provavelmente vocês já tenham ouvido falar, pelo menos de 4 dessas obras, né? A Ana Karenina, Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch e Guerra e Paz. Talvez esses 4 sejam os livros mais famosos, mais conhecidos aqui
na nossa, no nosso contexto, né, na nossa contemporaneidade. Felicidade Conjugal e A Morte de Ivan Ilitch, eles são novelas um pouco mais estendidas, né, não chega a ser um romance exatamente, ou um conto estendido, a novela, uma novela, mas são obras bastante caras, bastante interessantes, e que podem servir de porta de entrada para a leitura do Tolstói. Não é uma literatura complexa, como muitas pessoas podem vir a pensar, porque é difícil ler os russos, porque eu não consigo acessar os russos. Na verdade, são livros que podem justamente desmistificar essa sensação e ajudar o leitor a se apropriar dessas riquezas literárias que não podem deixar de ser apreciadas, elas precisam estar no rol de leituras realizadas pelos bons leitores. Afinal de contas, elas agregam e muito na nossa reflexão, no entendimento da vida, na percepção do outro, enfim, acho que sempre vale a pena investir em boa literatura. Muito bem, na sequência, eu apresento para vocês de forma bastante breve um pouco do contexto histórico da Rússia no momento da publicação, um pouco durante a vida do Tolstói e no momento da publicação de Ana Karenina. A gente vai ter, então, a composição desse Império Russo, que ainda está acontecendo, né, no momento da publicação de Ana Karenina, mas que inicia lá em 1721, que vai ser derrubado pela Revolução Russa quase 2 séculos depois, em 1917. Nesse período, a extensão territorial do Império Russo era bastante significativa e muito maior do que nós temos hoje, o que condiz com o território russo. Então, vale a pena dar uma olhadinha no Google para ver as diferenças entre esses dois mapas do Império Russo e do que nós temos como Rússia hoje. Nesse momento histórico, então lá nos 1860, 1870, nós temos uma base agrícola muito forte, apesar de ter uma baixa produtividade, em virtude da geografia russa. A gente vai ter muitos espaços, porém poucos espaços agrícolas, produtivos, em função do frio, do gelo, da neve, que vai tomar conta, né, de boa parte da Sibéria e toda essa parte mais centro-norte desse país tão gigantesco. Essa última foto que eu selecionei aqui é a foto da família do último czar, ou czar, como quiserem falar. Como todos os impérios, né, esse momento incluiu grande disparidade econômica, étnica e religiosa. Houve numerosos elementos dissidentes que lançaram rebeliões e tentativas de assassinato. A gente tem aqui um momento muito tenso da história russa, que vale a pena dar uma aprofundada para entender um pouco mais. Ela diverge bastante de outros países europeus e até asiáticos, mas mais ainda da nossa história latino-americana e brasileira. Então, são elementos bastante distintos que compõem esse mix cultural que se transformou na tradição russa ou na cultura russa. Na sequência, também apresento um pouquinho desse contexto histórico e tento listar aqui pelo menos 3 czares que estavam no poder ou que intercalaram o poder durante esse período da vida do Tolstói e da produção do Ana Karenina. Então, o primeiro czar que nós vamos ter aqui nesse período é o Nicolau I, que governou de 1825 a 1855, então 30 anos de império dentro com esse mesmo governante. Ele tinha aqui pensamentos muito conservadores, tradicionais, buscando perpetuar privilégios que a aristocracia já recebia, já tinha, impedindo o avanço do liberalismo. Já na sequência, a gente vai ter o Alexandre II com uma postura bastante distinta, e ele foi reconhecido por reformas liberais e modernizantes, pelas quais ele tentou renovar essa sociedade russa tão cristalizada.
que vivia de uma maneira tão tradicional. Ele governou de 1855 a 1881. Durante o período do seu governo, ele também decretou o fim da servidão na Rússia, libertando 22 milhões e 500 mil camponeses. Então, ao mesmo tempo que os russos não tiveram escravos, eles tiveram sim algo semelhante que são os servos. E essas pessoas não tinham propriedades, não tinham suas casas, não tinham suas terras, e a partir dessa libertação, muito da nova configuração social se reformulou, né? Foi muito por conta dessa libertação dos servos que a nova Rússia foi se configurando. Por fim, nós vamos ter o Alexandre III, que governa de 1881 a 84, a 94, e ao contrário do Alexandre II, ele tem uma postura mais conservadora, né, mais reacionária, no sentido de voltar a ser um governante autocrático, déspota, primando, né, pelas benesses que o governo pode oferecer para quem está no governo. Como contexto social, a gente vai ter alguns elementos ali muito presentes que vão girar em torno, por exemplo, da questão da servidão e da abolição, e isso vai refletir muito no sistema de classes que se organiza na Rússia, que vai dar conta, por exemplo, da aristocracia e da classe pobre, né, da classe baixa, tendo ali uma burguesia, uma classe média em ascensão, mas não no mesmo ritmo que a gente vai ter em outros países, como a França ou a própria Inglaterra, com a urbanização e a industrialização. Porque esses movimentos vieram mais tarde na Rússia, eles não tiveram a mesma força, a mesma intensidade, né? Assim também vale considerar a condição dos camponeses, que era de extrema miséria, de grande pobreza. Como eu disse, eles não tinham propriedades suas, eles foram dispensados da servidão, mas ao mesmo tempo eles não tinham para onde ir. Então, muitos deles, inclusive, continuaram servindo aos seus senhores a troco de alimentos e um pequeno soldo, porque eles não podiam mais trabalhar como servos apenas. Nesse momento também vamos ter ali a urbanização de algumas cidades, então, com o crescente, com esse fervilhar, né, da industrialização, as cidades vão se formando em torno dessas indústrias, e também as desigualdades sociais vão aparecendo, não só no interior, no campo, mas também na cidade. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui movimentos sociais e intelectuais perpassando, né, essas camadas sociais, e isso também fica registrado no livro. Nós vamos ter alguns dos personagens que travam discussões, pequenos diálogos mostrando como se pensava, né, ou como se deveria repensar alguns dos aspectos da própria cultura russa, da própria economia russa, aspectos da agricultura. Então, nós vamos ter personagens que se dedicam um pouco nesse viés, né, nessa direção. O que foge, destoa um pouco, vamos dizer assim, da primeira ideia que nós temos do Ana Karenina, que dá conta muito mais da relação amorosa, que a Ana Karenina vai guiar, vai nos contar. É uma parte, não diria nem secundária, mas é uma segunda parte do livro que quem não leu ou quem só fala pelos filmes que assistiu, enfim, acaba desconsiderando, e que é bastante importante e que dá um estofo para o livro no sentido de mostrar, registrar essa realidade tanto cultural quanto social ou mesmo econômica que aquele povo vivia naquele momento histórico. Em termos de contexto literário, vou ressaltar aqui 3 grandes aspectos, mas, como eu disse, essa é uma aula introdutória, eu não tenho aqui intenção alguma de esgotar esse assunto, é muito mais para que vocês tenham uma noção inicial dessa riqueza que a obra nos traz. Como a gente sabe, o Tolstói, ele
se encaixa dentro dessa linha, dessa corrente literária que chamamos de realismo, apesar de haverem outras nuances, outras correntes coexistindo nesse momento, tanto na Rússia quanto na Europa. Tolstói foi um grande expoente dessa tendência, influenciando outros autores contemporâneos a ele, mas também a futuras gerações que beberam dessa fonte, se inspiraram nele para poder escrever outros romances e fazer boa literatura. Um ponto bastante importante de se lembrar é a complexidade dos personagens. Tolstói faz a exploração psicológica desses personagens, saindo daquela ideia do personagem descritivo, bastante plano, e explorando as nuances da psique, as intrincadas relações da pessoa consigo mesmo, das suas paixões, das suas dores. Ele é bastante inovador nesse sentido, e acaba trazendo com muita força essa exploração do lado psicológico dos personagens. E esse também pode ser um ponto interessante de se pensar, na medida em que compõe o que a gente entende como clássico, uma vez que ele sempre vai ter o que ressoar dentro da gente, por estar falando da condição humana. Um outro ponto bem importante que eu gostaria de ressaltar é a influência ocidental que o Tolstói exerce para com autores ocidentais e vice-versa, como a cultura, por exemplo, da França ou mesmo da Grã-Bretanha, da Alemanha, ressoa através de autores desses países na Rússia e na literatura russa, e em autores que estão escrevendo nesse momento histórico. Então, existe ali um certo intercâmbio entre esses dois espaços geográficos e que vão enriquecer ainda mais, né, ambas as literaturas, ambos os contextos. Falando um pouquinho da obra em si, então, do nosso texto. Eu trago aqui a citação de dois autores bastante renomados e conhecidos. O primeiro deles é o Nabokov, ou Nabokov, como quiserem, que é o autor de Lolita. Ele tem uma admiração bastante grande por Tolstói, lembrando que ele é russo, apesar de ter escrito em francês e em inglês as suas obras, mas ele diz que Ana Karenina é uma das maiores histórias de amor da literatura mundial. Então, ter o respaldo, né, de um autor moderno, né, um autor distante no tempo, mas que também bebeu dessa fonte, já nos dá um sinal da qualidade desse texto. Assim como acontece com Thomas Mann, que é o autor, por exemplo, da Montanha Mágica, e que vai dizer que esse texto, essa obra, é o romance social mais poderoso já escrito. A gente consegue entender aqui nesses dois autores como eles dão conta de dois vieses diferentes dessa obra. O primeiro deles fala sobre as relações humanas, né, a questão do amor, que é altamente retratado nessa obra, mas o segundo autor vai mostrar para a gente como há um retrato social acontecendo em Ana Karenina, e que é bastante rico e bastante interessante. Um ponto também que vale a pena ressaltar é que o Ana Karenina, assim como muitos outros romances dessa época, em diferentes países, ele foi lançado a partir de um outro veículo, que foi, no caso aqui, uma revista que se chamava O Mensageiro Russo, e dentre os anos de 1875 e 1877, o livro foi lançado em pequenos capítulos a partir dessa revista. Entretanto, o seu final não foi revelado, ele não apareceu na revista em virtude de de um mal-entendido ou do desacordo entre o Tolstói e o editor da revista. Assim, o final do Ana Karenina foi lançado dentro da obra completa já, em 1877, alguns dizem 78, e só assim, então, ele se completou como
texto integral, como uma obra literária. Ana Karenina é, sem dúvida alguma, uma obra que apresenta um rico panorama da Rússia no final do século XIX, narrando, por um lado, o drama da bela e impetuosa Ana Karenina, que, apesar de ser, por estar infeliz no seu casamento, enfrenta o julgamento cruel da alta sociedade de Moscou ao assumir a sua paixão pelo conde Vronsky. Então, ela, apesar de ser uma esposa, mãe de família, ela dá voz para os seus sentimentos e busca, através desse romance, a realização, a completude da sua alma, né? Por outro lado, nós acompanhamos o proprietário de terras, Lievin, que não deixa de ser o alter ego do autor, Tolstói, na busca pelo ideal de uma vida feliz no campo, ao lado da sua amada e jovem Kitty, bem como com os seus dilemas intelectuais intelectuais no entorno da fé e da justiça social. Como eu mencionei anteriormente, ele é um dos personagens que vai lançar mão de alguns diálogos, de alguns pensamentos, mostrando justamente essa reflexão sobre a fé, a justiça social, as classes sociais, a função do governo, o aprimoramento na agricultura. Então, ele tem um papel primordial para fazer essas discussões no livro. A obra tem por características iniciais a exuberante riqueza de detalhes, bem como a fascinante profundidade psicológica dos personagens. Então, pode parecer que ele, em certo momento, em dado momento, ele seja um pouco descritivo, ou para quem achar que é cansativo. Entretanto, todo esse detalhamento, ele é necessário, e ele faz parte desse estilo, desse momento histórico da literatura, em que registrar os pequenos movimentos, registrar os pequenos passos, espaços, faz parte, né, compõe todo esse contexto da obra. Então, no meu ponto de vista, ele não é um livro de sobras, né, como dizem, com uma certa gordura. Mas há controvérsias, há leitores que vão dizer que poderia ser tirado uma parte, enfim, eu discordo, eu acho que ele é bastante completo e complexo, e dessa forma ele dá conta do que ele se propôs a fazer. Por isso que eu acho interessante que se mantenha, ou que se tenha essa quantidade, esse volume, né, de leitura. Muito bem, eu tento aqui de forma bastante breve e sem grandes spoilers, trazer aqui alguns dos movimentos dessa obra. Lembrando que a maioria das edições vai apresentar uma divisão por 8 capítulos ou 8 partes dessa grande obra. Algumas outras edições ainda vão repartir essas sessões, esses capítulos em subcapítulos ou outras partes. Aqui eu trago para vocês, então, o início dessa narrativa, que trabalha com um triângulo amoroso, que não é o da Ana ainda, né? Ela é chamada pelo irmão, o Stiva, e aqui vocês vão ver pronúncias diferentes também. O Stiepan é o mesmo que o Stiva, a mesma pessoa. Lembrem-se que para os nomes russos a gente vai ter tanto apelidos quanto nomes distintos, nomes dentro da família, nomes sociais, em que as pessoas vão, e o próprio autor vai fazer um pouco esse jogo, tá? Então, ela é convocada para ir a Moscou, ajudar na reconciliação desse casamento entre Stiva e a Dolly, que está um pouco esmorecido ou fragilizado pelo fato da Dolly ter descoberto que o seu esposo, o seu marido, teria atraído ela com a governanta da casa. Né? Então, a Ana Karenina é chamada para tentar apaziguar, amenizar essa situação. Ao chegar em Moscou, ela, então, se encontra na estação férrea com
possível amante que ela vai o homem com quem ela vai ter um caso, né, que é o Conde Vronsky, ela ainda não sabe disso, mas por toda a viagem que ela faz de São Petersburgo a Moscou, ela é acompanhada pela mãe de Vronsky, com quem ela tem um diálogo, ela vai conversando durante todo o trajeto, e assim ela chega na estação, Steve tá lá para buscar ela, Vronsky tá lá para buscar sua mãe, e assim eles se encontram pela primeira vez. Eles têm um romance bastante intenso, e a Ana decide que vale a pena abrir mão do seu casamento e abandonar o seu filho para viver essa paixão. Também vamos ter aqui um outro movimento, como eu disse antes para vocês, é como se a gente tivesse dois grandes núcleos dentro desse romance. O segundo núcleo é liderado pelo Lievin, que é quem vai casar com a Kitty. Não é assim tão simples, tá? Então vou deixar aqui alguns dos movimentos que vocês vão descobrir na leitura, o que acontece, como é que eles casam, se era sempre esse o intuito dos dois, enfim. Então aqui eles buscam ter uma vida feliz no campo, porque o Lievin é um aristocrata, mas que vive nas suas propriedades rurais. Aqui eu já tenho um pouco de spoiler para quem acha que não vale a pena ouvir, não quer saber muito da história, né? Vai um pouquinho adiante no vídeo, mas acontece aqui um declínio de Ana, na medida em que ela começa a se sentir muito enciumada, começa a sentir muito ciúme do Vronsky, porque, afinal de contas, ele tem trânsito livre pela sociedade, enquanto ela é tida como alguém que abandonou a sua família, uma mulher adúltera, uma mulher que está fora dos padrões, fora da lei. E em função de todas essas mazelas da sua escolha, ela acaba se sentindo bastante mal, ela fica dependente emocionalmente do Vronsky, mas ela cria certas paranoias em relação a ele, o que a leva a um grande declínio, a um problema bastante complexo de se resolver. Ela sente muito a perda do filho, uma vez que ela escolhe abandonar esse filho, né? Apesar de ter ali várias nuances também, tá? Não é assim de uma vez só que isso acontece, não é de uma vez só que ela abandona o marido tenta também, de algumas formas, reaver esse casamento. Fica ali o meu convite para a leitura, porque vale muito a pena ler. E aí sim, aqui talvez eu tenha o grande spoiler, para quem não quiser, aviso de novo, vai passando o vídeo. Aqui ela vai decidir pelo suicídio, se jogando nos trilhos de um trem. Essa é a saída que ela encontra para a problemática que ela vem vivendo. Então, ela só vê a morte como uma opção para resolver os seus problemas. Isso também perturba muito o leitor, e o modo como isso é transposto, linguisticamente falando, é bastante bonito. Então, vale muito a pena ler essa parte, está, pelo menos na minha edição, na parte, ou no capítulo 7, e é ali que ela apresenta, então, essa resolução, né, para a sua vida. A partir dessa decisão da Ana, então, os outros personagens também vão se realojando, se acomodando de outras formas, uma vez que praticamente todos eles têm uma relação com Ana. Então, o Vronsky, por exemplo, vai buscar no alistamento ao exército uma maneira, uma fuga, uma maneira de reaver a sua vida, de dar sentido para a sua existência. A gente vai ter o próprio irmão da Ana, que vai rever alguns dos seus pontos de vista, a Dolly e o Lievin também vão ter uma reação a essa atitude da Ana. Como eu disse para vocês, a obra é muito maior do que essa síntese. Eu tentei aqui ser muito breve, não estrago a leitura, a experiência de leitura de ninguém, na medida em que coloco esses aspectos aqui. Justamente porque o livro é bastante frutífero, ele é um livro, uma obra muito bem escrita, que vale muito a pena a leitura.
Aqui vocês têm uma lista com alguns dos principais personagens e também, dependendo da edição, nós vamos ter escritas diferentes para esses nomes, uma vez que há algumas das edições que vão tentar buscar foneticamente uma aproximação da língua portuguesa à pronúncia dos nomes em russo. Outras traduções vão optar por manter o nome russo da forma mais próxima ao seu original na ortografia, na escrita. Então, a gente vai ter ali algumas variedades, né, umas variantes desses nomes. Sem contar que eles também utilizam de nomes distintos para alguns dos personagens. Como eu disse antes, em alguns momentos o apelido vai ser usado, em outros o sobrenome, em outros o nome completo. Então, dependendo do espaço social que esse personagem está transitando, ele vai optar, né, por usar um ou outro nome. E é interessante também, um pouco que eu pesquisei sobre os nomes russos, é que a gente vai ter aqui a transformação de nomes a partir, por exemplo, do sobrenome masculino para o sobrenome feminino. Dá para pegar o exemplo ali da Ana e do Alexei, que é o esposo dela, Alexei Karienin, ela vai ser Ana Karenina. O mesmo acontece, né, com o Stepan, ou Stiva, que é Oblonsky, e a sua esposa, Oblonskaya. Então, essa é uma tradição russa de transformação dos nomes para as esposas, ou para os filhos também. Temos aqui alguns dos temas que são facilmente visíveis dentro desse romance, que são fáceis de ser discutidos e são apresentados em diferentes momentos. Por exemplo, questão do amor e da infidelidade, não só no caso do triângulo amoroso principal, né, da Ana, do Vronsky e do Karenin, mas também do seu irmão, o Stiva. Então, a infidelidade e as formas diferentes de amor aparecem ali em diferentes núcleos. A questão da sociedade e da moralidade, então, dos critérios morais que são usados para julgar as pessoas. A gente vê que existe ali uma diferença entre a traição masculina e a traição feminina, a família e o dever, então, o que eu tenho que fazer dentro da minha família, eu posso fazer e eu quero fazer. Existe toda essa diferença e sempre um preço a se pagar na medida em que eu vou transgredindo determinadas regras. Também a busca pelo sentido da vida, e eu menciono aqui o Liovin, como vocês encontrarem na sua versão, como o grande personagem que reflete sobre a vida, reflete sobre o viver, a busca da felicidade, a vida plena, a vida simples. Ele tem muito dessa veia filosófica dentro do romance. Ainda vamos ter os conflitos entre razão e emoção, o status e a identidade social. Então, me parece que esses temas estão bastante vinculados na medida em que eu vou seguir os meus instintos, vou seguir os meus afetos, ou vou seguir as normas sociais, vou me manter dentro daquele status, eu vou respeitar determinadas normas. E, por fim, a ideia da vida e da morte, em que medida isso acontece e quais são as consequências que estão previstas dentro desses dois grandes processos humanos. Como forma de analisar minimamente, de forma bastante incipiente essa obra, eu cito aqui pelo menos 5 pontos diferentes que podem ser analisados, mas, repito, eles não são estanques, eles vão só dar início a essa discussão que é muito rica e muito interessante, assim como nós tivemos lá no nosso grupo de leitura. Primeiro deles são os pontos de contraste. Então, o autor faz questão de provocar o seu leitor com pontos duplos, né, como a questão do masculino e do feminino,
as duas cidades, grandes cidades russas, Moscou e São Petersburgo, a aristocracia e os camponeses, os mujiques, a vida no campo, a vida na cidade, e o arcaico, o tradicional, versus o moderno, o contemporâneo. Então, ele faz sempre esse jogo da dualidade ali entre os pontos de contraste. Também temos alguns pontos de encontro em relação à literatura em si, são obras que conversam, até por serem contemporâneas. A gente vai ter, além do Ana Karenina, como uma obra que trabalha a infidelidade, vamos ter, por exemplo, a Madame Bovary, que também é uma obra bastante conhecida, e Dom Casmurro, aqui no Brasil, que ao mesmo tempo vai lançar essa ideia da traição ou deixar em dúvida, né, para os seus leitores. Um terceiro ponto aqui que deve ser mencionado é a ideia da realidade refletida no romance. Porque sim, nós vamos ter em diferentes momentos, em diferentes camadas, reformas, alguns desses elementos que são mencionados. Por exemplo, as reformas liberais e essa industrialização, essa mecanização da agricultura, por exemplo, essas mudanças, né, no contexto socioeconômico ou econômico agrícola, também com atividades industriais sendo desenvolvidas, o próprio papel da mulher na sociedade é algo que pode ser discutido, porque está sendo refletido ali, e não é só o papel da Ana aqui, nós temos figuras femininas com perfis muito diferentes, com funções sociais diferentes, então vale a pena dar uma olhadinha e ler com carinho, porque são personagens muito ricas, que vão mostrar para a gente esse panorama, né, da figura da mulher russa. E também a questão das atividades servis e a reforma camponesa, à medida em que já existe ali todo um movimento para se deflagrar, né, essa libertação dos servos. Um outro ponto que é bem interessante, que não vai levar esse nome no começo, né, nesse momento histórico, mas sim mais adiante, no início do século XX, com os escritores modernos, em especial os escritores ingleses, como William Faulkner ou mesmo Virginia Woolf, a gente vai ter a ideia do fluxo de consciência. O Tolstói, ele inaugura isso, ele coloca essa sementinha na medida em que ele promove essa reflexão dos personagens. O próprio personagem reflete sobre si, sobre o seu pensar, sobre o seu agir. E isso vai ter, então, um grande desenvolvimento depois em outros autores mais modernos, né? O Tolstói vai ser um autor realista. Em autores modernos, isso vai estar bem mais consolidado. Por fim, podemos pensar que, apesar de tudo isso, de todos esses grandes elementos, né, essas camadas de interpretação que podemos assistir, né, nessa obra, não dá para deixar de falar que é uma obra sobre o amor. Então, seja por quais forem as questões que vão perpassar, né, os nossos sentimentos, a nossa percepção, essa é uma obra que fala sobre o amor e todos os intrincados e complexos laços que permeiam essas relações interpessoais. É bem interessante a gente pensar e não esquecer que ali existe sim uma obra literária sobre o amor e as suas diferentes facetas. Quase concluindo aqui, eu apresento algumas adaptações para o cinema do Ana Karenina, e é interessante pensar assim como bem prontamente, né, nós já tivemos, logo no início do cinema, primeiras décadas do cinema, já uma adaptação dessa obra. A primeira delas que nós temos notícia é uma adaptação americana, de 1935, com uma grande atriz muito conhecida, que é a Greta Garbo, e essa é talvez uma das versões mais famosas e conhecidas pela estética clássica e também pela performance dessa grande atriz. O segundo filme que gerou, então, uma adaptação, talvez seja o mais queridinho dos
críticos, no sentido de ser o mais fiel à obra, é uma versão soviética do Ana Karenina, de 1948. Então, aqui ele busca uma fidelidade ao texto original e também existe aqui uma profundidade grande em relação às emoções e às interpretações dos personagens. Uma outra proposta, alguns anos depois, também soviético, vai ser então em 1967, uma versão um pouco mais moderna, estilizada, que dá enfoque ali ao psicológico dos personagens, um pouco diferente das outras duas. Por fim, nós temos as mais recentes adaptações, que são de 97 e 2012, ambas britânicas, e a primeira delas, de 97, é conhecida por sua produção elegante e por explorar os aspectos psicológicos dos personagens. Já de 2012 é mais fiel ao texto clássico, mantendo a essência e os dilemas dos personagens, mas trabalha de uma forma um pouco mais teatralizada, buscando uma estética um pouco diferente. Enfim, deixo aqui as fontes de consulta que eu utilizei para montar, então, esse compilado de informações, essa contextualização. Além das fontes de consulta, também deixo aqui algumas leituras complementares, sejam elas vídeos ou artigos, que vão poder contribuir para o entendimento dessa obra. E volto a falar, essa é uma apresentação inicial, que dá conta, assim, dessa contextualização do livro, da obra Ana Karenina, de Lev Tolstói, e fica aqui o meu convite incisivo para que vocês tomem coragem e leiam essa obra, porque vale muito a pena. Eu fico aqui à disposição de vocês, se acharem necessário ou interessante, deixem seus comentários, e espero que a gente se encontre o mais breve possível nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!